Olá, eu sou a professora Amanda Almozara e essa é a nossa disciplina de Direito Constitucional. Na aula de hoje nós vamos falar das reuniões do Poder Legislativo. Muito bem. As reuniões do Poder Legislativo estão previstas expressamente no texto constitucional. Estamos falando especialmente do artigo 57 da Constituição. Muito bem, temos que dividir as reuniões conforme a Constituição estabelece cada uma delas em sessão ordinária, sessão extraordinária, sessão conjunta e sessão preparatória. Então, as reuniões, elas têm diferentes momentos, diferentes situações. É isso que a gente vai estudar agora. Começando pela sessão ordinária. Muito bem, o que é a sessão ordinária? Sessão ordinária nada mais é do que o período comum, ordinário, de trabalho, de atividades do Congresso Nacional. A Constituição estabelece que a sessão ordinária, ela vai de 2 de fevereiro até 17 de julho. Depois retoma em 1º de agosto e vai até 22 de dezembro. Aí você fala, professora, eu não preciso decorar isso. Precisa, isso cai e é importante. Vamos lá? Então, os trabalhos do Poder Legislativo, eles se dão em que período do Congresso Nacional? Ele vai de 2 de fevereiro a 22 de dezembro. Então, grava 2 do 2 a 22 do 12. Só que no meio do ano tem uma parada. Essa parada ela acontece em 17 de julho e depois retoma-se em 1º de agosto. Então, entre 2 de fevereiro a 17 de julho, sessão ordinária, como se fosse o primeiro semestre. Depois volta a 1º de agosto até 22 de dezembro, que seria o segundo semestre. Esses 2 períodos compõem a sessão legislativa, que não se confunde com a legislatura. A gente já viu isso em outra aula. Sessão legislativa é o período anual, só que esse período anual não é o ano civil, não vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. A sessão legislativa ordinária vai de 2 de fevereiro até 22 de dezembro, com essa interrupção em 17 de julho e retorno em 1º de agosto. Então, o período anual de 2 do 2 a 22 do 12 com a interrupção é o que nós chamamos de sessão legislativa ou sessão ordinária. Muito bem, se eu tenho uma sessão ordinária, uma sessão comum, eu tenho as férias, né, que fica nesse período que intermedia essas datas que nós vimos. Esse período, se for haver, por algum motivo que nós veremos em seguida, deliberação, convocação, vai ter ali uma sessão extraordinária. Então, o que é a sessão extraordinária? É a convocação do Congresso Nacional no período de férias. Vamos colocar assim para você memorizar. Ou seja, fora do período ordinário, 22 do 12, 2 do 2, 22 do 12, com intervalo do meio do ano. Então, se for feita uma convocação fora do período de sessão ordinária, nós temos uma sessão extraordinária. Ela está prevista no artigo 57, parágrafo 6º da Constituição. Quando é possível convocar extraordinariamente o Congresso Nacional? Muito bem. A primeira situação é a convocação feita pelo presidente do Senado Federal. E nesse caso, vai haver uma decretação de estado de defesa ou de intervenção federal. Nesse caso, tem um pedido de autorização de decretação de estado de sítio e para o compromisso também e a posse do presidente e do vice-presidente da República. Então, vamos recapitular. Vai ter convocação extraordinária pelo presidente do Senado. Então, o presidente do Senado que convoca. Para quê? Decretação de estado de defesa. Intervenção federal. Pedido de autorização para a decretação do estado de sítio. Compromisso e posse do presidente e do vice-presidente da República. Essas convocações são feitas pelo presidente do Senado. Aí você fala, por que presidente do Senado? Cuidado, porque o presidente do Senado
também é o presidente do Congresso Nacional. Aí você fala, então o presidente do Senado é mais importante do que o presidente da Câmara. Não, é porque a Constituição estabeleceu vezes atribuições ao Senado e vezes atribuições à Câmara. No caso de presidência, estabeleceu a presidência do Congresso também ao presidente do Senado. Então, ele literalmente é um acúmulo de função. Ele, além de presidente do Senado, também é presidente do Congresso Nacional. Mas ele não é mais importante. Quer um exemplo? Se o presidente da República não puder estar no cargo e nem o vice, quem ocupa o cargo em caso de vacância? É o presidente da Câmara dos Deputados. Então, ali, o presidente da Câmara vai antes do que o presidente do Senado. Então, não, tecnicamente, um é mais importante do que o outro. São funções, atribuições distintas atribuídas pela Constituição. Muito bem, qual a segunda situação? Aqui a convocação vai ser feita pelo presidente da República. Então, imagina como isso te confunde na prova. Uma é a convocação pelo presidente do Senado, a outra é a convocação pelo presidente da República. Muito bem, o presidente da República pode convocar extraordinariamente o Congresso Nacional. Em que situações? Quando houver urgência ou interesse público relevante. Então, se houver urgência e interesse público relevante, ele pode convocar. Mas cuidado, não é só o presidente da República, também o presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderá convocar o Congresso no caso de urgência ou interesse público relevante. Então, o presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados e o próprio presidente do Senado Federal pode convocar extraordinariamente o Congresso em caso de urgência ou de interesse público relevante. Também poderá convocar extraordinariamente maioria dos membros de cada uma das casas. Então, se eu tiver, não é o presidente que convoca, eu reúno a maioria dos membros ou da Câmara ou do Senado e esta maioria também pode convocar o Congresso Nacional. Muito bem. Aí, nesse caso, com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das casas do Congresso Nacional. Então, pelo presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ou a requerimento da maioria dos membros de cada uma das casas, em caso de urgência ou de interesse público relevante, com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das casas do Congresso Nacional. Nessa situação, então, eu posso ter uma convocação fora do período ordinário, ou seja, no período de férias. Veja que não é tão fácil convocar o Congresso em suas férias. Vamos falar agora da sessão preparatória. A sessão preparatória está prevista no artigo 57, parágrafo 4º da Constituição. E a sessão preparatória, ela antecede a sessão ordinária. O que é a sessão preparatória? Nada mais é do que o início dos trabalhos da sessão legislativa. Então, cada uma das casas reunir-se-á em sessão preparatória a partir de um dia antes da sessão ordinária, ou seja, se começa no dia 2 de fevereiro, adivinha quando é a sessão preparatória? 1º de fevereiro. Então, se reúnem ambas as casas em 1º de fevereiro, ou seja, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros, eleição das respectivas mesas. As mesas são órgãos de cada um dos poderes, ou seja, cada uma das casas. Eu tenho mesa da Câmara, eu tenho mesa do Senado. A eleição nessa sessão preparatória, o mandato é de 2 anos. E essa eleição é reiterada, ou seja, no mandato por 2 vezes, afinal de contas o mandato é de 2 anos. Então, cada uma das casas reunir-se-á 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros, eleição das mesas e não se esqueça, a eleição é feita para mandato de 2 anos. Esse mandato nas mesas, tanto da Câmara quanto do Senado, não permite a recondução para o mesmo cargo em eleição subsequente. Então, não pode ocupar 2 vezes o mesmo cargo. Mas aí depois você pode ir para outro cargo que não há problema. Não pode ser o mesmo cargo exercido na
respectiva mesa, Câmara ou mesa do Senado, que é um órgão do Poder Legislativo. Vamos agora falar da sessão conjunta e eu quero que você preste bastante atenção nesse tema que está previsto no artigo 57, parágrafo 3º da Constituição. Por quê? Porque é muito comum as pessoas confundirem a sessão conjunta com a sessão unicameral. Não é a mesma coisa. Cuidado! O que diferencia, então, a sessão conjunta da sessão unicameral? A sessão unicameral, ela tem previsão constitucional no artigo 3º do ADCT, Ato de Disposição Constitucional Transitória, artigo 3º. O artigo 3º prevê uma sessão unicameral para fins de revisão constitucional. Inclusive, para a maioria dos autores, já é uma norma de eficácia exaurida, porque essa regra já foi exercida e não tem mais aplicabilidade. Na sessão unicameral, há uma votação que todo mundo faz conjuntamente, sem distinção, em Câmara e Senado. Todo mundo vale um voto, independente de ser deputado ou senador. Já na sessão conjunta, não. Há uma reunião Câmara e Senado, só que cuidado, a deliberação, as votações eventualmente que existam, são feitas em apurações diferentes. Então, não é feita apuração conjunta. É feita a apuração separada, então a apuração de votos da Câmara e a apuração de votos do Senado. A sessão conjunta só para fins de reunião no mesmo espaço, mas eventuais apurações são feitas de forma separada. É isso que diferencia a sessão conjunta de sessão unicameral. Muito bem, a Constituição estabelece quais são os casos em que obrigatoriamente Câmara dos Deputados e Senado Federal estarão reunidos na mesma sessão. Tem que decorar. Quais são? 4 situações. Primeira, a inauguração da sessão legislativa, ou seja, o início dos trabalhos do ano. Então, a inauguração da sessão legislativa, deputados e senadores estão na mesma sessão reunidos conjuntamente. Segunda situação, elaboração do regimento interno do Congresso. Cuidado, hein? Lembra que tem um regimento interno da Câmara, um regimento interno do Senado e um regimento que é comum aos dois, que é o regimento do Congresso Nacional. Esse regimento interno, a elaboração dele é feita em sessão conjunta. Também a regulação e a criação de serviços comuns às duas casas é feito em sessão conjunta. Tudo que é comum é feito em sessão conjunta. Também é feito em sessão conjunta o recebimento do compromisso do presidente da República e do vice-presidente da República. Então, o compromisso, né, juramento, que o presidente e o vice prestam perante o Congresso Nacional é feito em uma sessão conjunta. E, por fim, o mais importante de todos é conhecer o veto do presidente da República e sobre ele deliberar. Então, a deliberação sobre o veto e a sua eventual derrubada, o que nós chamamos de derrubada do veto, deve ser feita em sessão conjunta. Então, para derrubar um veto do presidente da República, Câmara e Senado se reunirão na mesma sessão. Tudo bem? Cuidado com essa regrinha que é realmente muito importante. Sessões e reuniões são temas que geralmente a gente não costuma estudar, mas é importante que você saiba essas diferenciações, até porque são detalhes que às vezes passam desapercebidos e pode te prejudicar eventualmente num teste. E a gente sabe que um teste já salva a sua vida, já faz com que você esteja aprovado para uma eventual segunda fase. Tudo bem? Espero que você tenha gostado dessa aula, compartilhe o nosso vídeo e eu já estou te chamando para o nosso próximo encontro. Nós vamos falar acerca das prerrogativas dos membros do Congresso Nacional. Não perca! Obrigada pela atenção e até lá!